parece que também não é preciso, não. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bom dia. E bom dia também a quem nos acompanha em casa. Nós não sei o que é que se passa com a internet. Há algumas dificuldades outra vez. Deve ser de... não sabemos. Ontem e hoje não está a funcionar bem. Nós hoje, o Senhor vai ao cimo do monte, leva 3 discípulos para lhe mostrar a sua glória. E esta subida, neste tempo em que estamos a viver, terminada a pandemia, se terminou, começada a guerra, nós precisamos subir ao monte, acompanhar Jesus. Jesus convidou 3 discípulos para lhe mostrar a sua glória. Apesar de o mundo ser disto, ser escuridão, ser noite, ser trevas, nós somos convidados a subir à glória de Deus, a olhar para a glória de Deus. E é este o sentido da liturgia deste domingo, deste segundo domingo da Quaresma. E para melhor celebrarmos esta Eucaristia, vamos tomar consciência que somos pecadores e pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Deus de infinita bondade, que nos mandais ouvir o vosso amado Filho, fortalecei-nos com o alimento interior da vossa palavra, de modo que, purificado o nosso olhar espiritual, possamos alegrar-nos um dia na visão da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, Deus levou Abraão para fora de casa e disse-lhe: olha para o céu e conta as estrelas, se as puderes contar. E acrescentou: assim será a tua descendência. Abraão acreditou no Senhor. O que lhe foi atribuído em conta de justiça, disse-lhe Deus: eu sou o Senhor, que te mandou sair de Ur dos caldeus, para te dar a posse desta terra. Abraão perguntou: Senhor, meu Deus, como saberei que a vou possuir? O Senhor respondeu-lhe: toma uma vitela de 3 anos, um carneiro de 3 anos e uma cabra de 3 anos, e uma rola e um pombinho. Abraão foi buscar todos esses animais, cortou-os ao meio e pôs cada metade em frente da outra metade. Mas não cortou as aves. Os abutres desceram sobre os cadáveres, mas Abraão pô-los em fuga. Ao pôr do sol, apoderou-se de Abraão um sono profundo, enquanto o assaltava um grande e escuro terror. Quando o sol desapareceu e caíram as trevas, um brasido fumegante e um arcote de fogo passaram entre os animais cortados. Nesse dia, o Senhor estabeleceu com Abraão uma aliança, dizendo: aos teus descendentes darei esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. Palavra do Senhor. Leitura da Epístola de São Paulo aos Filipenses. Irmãos, sede meus imitadores e pondo os olhos naqueles que procedem segundo o modelo que tendes em nós. Porque há muitos, de quem tenho falado várias vezes e agora falo a chorar,
que procedem como inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. Têm por Deus o ventre, orgulham-se da sua vergonha e só apreciam as coisas terrenas. Mas a nossa pátria está nos céus, de onde esperamos, como Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo miserável para o tornar semelhante ao seu corpo glorioso, pelo poder que Ele tem de sujeitar a si todo o universo. Portanto, meus amados e queridos irmãos, minha alegria, a minha coroa, permanecei firmes no Senhor. Palavra do Senhor. Louvor a vós, Rei da eterna glória, louvor a vós, louvor a vós, Rei da eterna glória, louvor a vós. No meio da nuvem luminosa, ouviu-se a voz do Pai: este é o meu Filho muito amado, escutai-o. Louvor a vós, Rei da eterna glória, louvor a vós. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, alterou-se o aspecto do seu rosto e as suas vestes ficaram de uma brancura refulgente. 2 homens falavam com ele. Eram Moisés e Elias, que, tendo aparecido em glória, falavam da morte de Jesus, que ia consumar-se em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam a cair de sono, mas, despertando, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, como é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Não sabia o que estava a dizer. Enquanto assim falava, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra e eles ficaram cheios de medo ao entrarem na nuvem. Da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho, o meu eleito, escutai-o. Quando a voz se fez ouvir, Jesus ficou sozinho. Os discípulos guardaram silêncio e naqueles dias a ninguém contaram nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Caríssimas irmãs e irmãos, permitam-me que eu comece por mencionar o nome dos irmãos que da nossa comunidade, nestes 41 anos de nossa história, partiram nesta semana de 7 a 13 de março. Em 1982, Lídia Muniz Viveiros. Em 1982 também John Sá. Também em 1982 Elias Soares Cardoso. Em 1987 Joaquim Bastos. Em 1988 Andreou José Melo. Em 88 também Luís Pacheco. Em 91 Maria Viveiros. Em 2013 Manuel Pedro Silva. Em 2014 Germano Pacheco. Em 2018 Maria Medeiros. Em 2019
José Gonçalves Fernandes. Nós estamos a viver um tempo que certamente não imaginávamos. Quando nos criámos, sobretudo os mais velhos, nós vivemos um tempo cheio de esperança, cheio de entusiasmo, procurar melhor vida, e foi por isso que emigramos, foi por isso que a maioria procurou uma saída boa para a sua vida, e no fundo tivemos sucesso. A história da maioria dos imigrantes é uma história de sucesso, graças a Deus. E o mundo que preparámos, mesmo a educação dos filhos, foi sucesso. Nós podemos resumir a nossa vida com a palavra sucesso. Mas há a escuridão da vida, a doença, as incertezas, a educação dos filhos, um mundo completamente diferente, objetivos completamente diferentes. Nós podemos cair na tentação de não ver nada pela frente, perdermos a esperança, não termos capacidade de levantar a cabeça. E a palavra a liturgia hoje fala-nos destas duas realidades, da realidade da escuridão e da realidade da luz. E todos nós que vamos caminhando pela vida temos que saber distinguir o que é a luz e o que é a verdade. A mim angustia-me, quando eu era jovem, quando me criei, por exemplo, lembro-me quando estava no Porto, na universidade, na década de 80, era só esperança, um mundo melhor, e tudo foi mudando. De um momento para o outro, nos últimos meses, nos últimos anos, até temos medo de falar. Não se pode falar de certas coisas, ofende. E nós lembramos-nos, por exemplo, dos nossos, de todos os artistas, que às vezes até exageravam, e hoje a gente não percebe. E o mundo tornou-se muito escuro, e agora veio a pandemia, veio esta guerra da Ucrânia, que uma das coisas que nós, colocando-nos diante daquilo que está a acontecer, não percebemos, não entendemos o que está a acontecer. E há a escuridão. E as leituras de hoje falam-nos disso. Abraão tinha obedecido a Deus, tinha de sair de Ur, da Caldeia, daquela entre o rio Tigre e Eufrates, que é uma zona muito, ainda hoje, reivindicada, é uma zona de guerras, porque tudo à volta é deserto, e é uma zona muito fértil. Abraão saiu dessa terra fértil e Deus pediu-lhe, vai para onde hoje é Jerusalém, e dar-te uma descendência, e uma grande descendência. Passaram-se 25 anos e Abraão não havia nada. Parece que Deus tinha falhado. E a leitura de hoje aparece neste diálogo entre Abraão e Deus. Abraão só via escuridão, só via noite, sabia das promessas e acreditava nelas, mas nada se concretizava. Era só mal à sua volta, a descendência não tinha descendência. E, portanto, a primeira leitura que nós acabamos de ouvir, este diálogo entre Abraão e Deus, Abraão perguntou a Deus, meu Senhor Deus, que me darás? Deus então conduziu Abraão para fora e disse-lhe, olha para o céu, conta as estrelas, se fores capaz, assim será a tua descendência. Deus tira Abraão do seu mundinho, das suas angústias, das suas preocupações, porque ele só
estava preocupado com aquela realidade de ter uma descendência, como Deus lhe tinha prometido, vivia obcecado, não era capaz de ver mais nada. Nós somos muito isto, somos como Abraão. Às vezes estamos tão concentrados num assunto, que não vemos absolutamente mais nada, as graças que nos acontecem à nossa beira. E depois, de um momento para o outro, faz-se luz. E às vezes não tem nada, nem somos nós. O próprio Deus resolve. E torna a escuridão em luz. Abraão creu, acreditou, colocou-se nas mãos de Deus e cumpriu aquilo que Deus lhe pediu. Às vezes é a grande diferença entre Abraão e nós, porque acreditou. E Deus pediu-lhe: traz-me uma novilha, uma cabra, um carneiro, além de uma rola e uma pombinha. Abraão trouxe tudo isto e dividiu os animais ao meio. As aves de rapina se precipitaram sobre os cadáveres, mas Abraão os enxutou. Quando o sol ia se pondo, caiu um sono profundo sobre Abraão, e ele foi tomado de grande e misterioso terror. A nossa relação com Deus às vezes é de terror, de medo. Nós vivemos um tempo que o grande pecado, eu penso que, atrevo-me a dizer que é o grande pecado, é vivermos como se não tivéssemos alma. Hoje vive-se como se não tivéssemos nada a salvar. Hoje vive-se como nada tem sentido. É uma encruzilhada. E ai de ti se puseres isto em causa. Olhai, por exemplo, este fenómeno hoje de valorizar muito os animais. O homem é um animal. E é o animal que faz mal aos outros animais. E não é mais que isto. E as nossas gerações novas, que foram criadas com tudo, não têm horizontes, porque são animais. Ficaram reduzidos a animais. Sem horizontes de futuro, sem perspectiva, sem alma. Não tem sentido de vida. E nós estamos numa encruzilhada muito grande e por isso a escuridão do mundo em que vivemos. Temos que redescobrir e falar com entusiasmo e com alegria. E graças a Deus nós temos cristãos, eu lembro-me aqui na nossa comunidade de momentos de irmãos que partiram com tanta dignidade, com tanta esperança. Eu não vou dizer o nome de todos, mas que olhavam para a vida nesse sentido. E são para nós uma luz, porque a vida, o homem sem alma, não tem sentido. E hoje nós vivemos com um mundo cheio de gente sem alma, de gente que é pura e animal e acabou. E ai de ti se acreditares e apresentares outra perspectiva. E nós somos um povo que tem alma, tem memória, acredita. Estas igrejas que os mais novos não compreendem muito como é que os portugueses gastaram tanto dinheiro. E é verdade, com tanto amor, com tanta generosidade. É porquê? É por causa da alma. Porque é o futuro. Eu vou partir, nós vamos todos partir, mas o Espírito de Deus vai cá ficar e vai continuar, seja como nós não sabemos como vai ser, mas é este sentido da vida, este horizonte. Eu vejo muitas famílias angustiadas com os seus filhos e com os seus netos e às vezes não sabem como agir. E o agir é nisto. É não nos cansarmos de dizer que a nossa vida tem uma meta. Temos que levantar a cabeça como Abraão e acreditar. E foi por isto que Jesus levou os discípulos ao monte. Eles andavam confusos. Pedro não entendeu nada. São Pedro não entendeu nada.
São Pedro, quando viu aquele mistério tão grande, vamos aqui construir 3 tendas e ficamos aqui. Ficamos aqui sossegadinhos a contemplar este mistério. Não, Pedro, isto é a preparação para a Páscoa. A Páscoa de 2022 e a Páscoa eterna. E é este sentido que Jesus nos faz subir ao monte. Parece que tudo está a falhar. Tudo está a falhar. A paz, a alegria de viver, a certeza do futuro. Lutamos tanto. Eu às vezes, perdoai-me, eu acho, e repito com toda a verdade, acho que a nossa vida como imigrantes foi de triunfo, de vencer. Vencemos as dificuldades, mas agora chegamos ao fim da vida, chegamos ao fim ao outono da vida, e às vezes parece que desanimamos. Não, coloquemos-nos nas mãos de Deus, subamos ao monte, olhemos com esperança, porque é isso que Jesus nos convida a fazer. Esta guerra, por exemplo, da Ucrânia, eu ando muito confuso, eu não tenho opinião, não sei. Mas, de um lado e do outro, falam de guerra química. De um lado e do outro. Do Ocidente contra aquilo que Putin representa, a guerra química. Fala-se. E os jornalistas tentam esconder, a maioria tenta esconder. E eu lembro-me, na década de 90, São João Paulo II, mesmo o Papa, nosso querido Papa Bento XVI, disse tantas vezes: não é permitido ao homem manipular a natureza. E a guerra química é uma manipulação. Isto foi dito na década de 90, na década que alguns nasceram. Mas nós, os mais velhos, o João Paulo II, e foi aí que começou uma guerra entre o mundo, a igreja contra a ciência. E era por causa disto. Era a igreja contra a ciência. E tantos cristãos que alinharam nisto. Quando estava por trás umas manobras muito complicadas. O homem tem que evoluir. O homem tem que descobrir cientificamente. Mas a ciência não é manipulação. Não é usar aquilo que Deus criou para fazer o mal. E eu olho para isto tudo, e cada vez dou mais. Nós temos aqui a imagem de São João Paulo II, somos em Kingston, a única igreja, e é uma honra ter aqui a imagem de São João Paulo II. Ele falou disto. E nós não quisemos ouvir. Houve muita gente que até, porque era a favor da ciência, de uma ciência que não sabia o que era. Não sabia o que era. Mas porque o mundo, coloquemos nas mãos de Deus, subamos ao monte, confiemos em Deus e, sobretudo, não tenhamos medo. Não podemos ter medo. E é este convite deste domingo. Há bocadinho de manhã, eu vejo muitas coisas de Espanha, como vos digo, como tenho dito. E um jovem, que são os jovens, vai à televisão espanhola e tira as mentiras. Por exemplo, ele provou que uma das imagens na Ucrânia era um jogo deles, dos jovens. E apareceu como uma bomba que passou e era um jogo. Só que os jovens descobrem estas coisas. E o mundo começa a não saber em quem confiar. E teve a dar mais exemplos. Era um jogo. Não era, não quer dizer que não haja imagens, mas aquela não era, porque ele sabia e ele provou. Isto desacredita, ninguém acredita nas informações, chegamos a um ponto em que, e isso devemos-lo aos jovens,
Eles perderam muito o sentido da alma, o sentido de confiar em Deus, perderam muito, mas estão a descobrir coisas que nós, os mais velhos, andamos com os olhos vedados. E é preciso abrir os olhos e começarmos a ver, porque não basta confiar cegamente, não basta acreditar cegamente. Nós temos que acreditar no Senhor da história e da vida, acreditar nesse Senhor, de onde nos querem tirar o olhar, para onde querem que nós não olhemos, mas é para esse Senhor que nós temos que confiar. O convite deste domingo é erguermos a cabeça. Eu também, quando nesse sentido de erguer a cabeça, recordo-vos sempre que nos cemitérios em Portugal, sobretudo nos cemitérios latinos, há uns cedros muito direitinhos, que os nossos antigos lá colocaram, para nos dizer que o fim não é ali embaixo, o fim é para onde aponta aquele cedro. E foi por isso que os nossos antigos lá os puseram. Não percas o olhar cá embaixo. Olha para a ponta do cedro, levanta a cabeça e olha para onde deves olhar. Olha, um símbolo tão simples que os nossos antigos colocaram, e às vezes nós ouvimos algumas pessoas que não percebem o significado das coisas, não veem, e dizem, aqueles cedros, eu não gosto daqueles cedros. Aquele cedro não fala da terra. Aqueles cedros direitinhos falam e apontam para o céu. E esta é a atitude do cristão. Nós não somos para estar de cabeça baixa, a olhar cá para baixo. Nós somos para olhar para o alto. E foi por isso que os nossos antepassados lá os colocaram, para te lembrar que deves erguer a cabeça, levantar a cabeça e olhar para onde deves olhar, não cá para baixo. Então, que hoje subamos ao mundo com Jesus, que é uma aula de catequese que Jesus fez aos apóstolos para lhes indicar, para os preparar para os grandes acontecimentos que se aproximavam, para eles entenderem o mistério da Páscoa, que é um mistério que nós não compreendemos. E é preciso olhar para esse mistério à maneira de Jesus Cristo. Não tenhamos medo, não tenhamos desânimo, mesmo todos aqueles que estão a sofrer com doenças, com o sofrimento que às vezes é muito grande. Confiemos em Deus e subamos ao monte. Não nos deixemos prostrar. Nós temos sido um povo de sucesso e temos que continuar a sê-lo, a todos os níveis, inclusive na forma de viver no mundo. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Creio só Deus, creio só o Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele, coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo, e no seio da Virgem Maria se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo o seu batismo para a remissão dos pecados,
e espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Nós vamos continuar e vamos rezar a Deus pela Ucrânia e por todos aqueles que sofrem e pelas necessidades do mundo. Ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Ó Deus bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira, que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Esta oblação, Senhor, lava os nossos pecados e santifica o corpo e o espírito dos vossos fiéis, para celebrarmos dignamente as festas pascais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Depois de anunciar aos discípulos a sua morte, manifestou-lhe no Monte Santo o esplendor da sua glória, para mostrar com o testemunho da lei e dos profetas que pela paixão alcançaria a glória da ressurreição. Por isso, com os anjos e os santos no céu, proclamamos na terra a vossa glória, dizendo numa só voz: Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo.
Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, todos aqueles cujos nomes lembramos da nossa comunidade e das nossas famílias, que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santo. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Alimentados nestes gloriosos mistérios, nós vos damos graças, Senhor, porque vivendo ainda na terra, nos fazeis participantes dos bens do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Como toda a gente já sabe, amanhã teremos o funeral do nosso irmão Manuel Teves, e portanto será às 11 horas. Também esta semana, que para nós, de cultura portuguesa, sábado é o dia de São José, a quem nós na nossa igreja temos duas imagens, a imagem de São José Trabalhador, porque quando chegámos era uma geração de gente trabalhadora, e felizmente colocámos a imagem de São José Trabalhador, mas agora, no dia 19, porque o São José Trabalhador é no dia 1 de maio, mas agora é o dia de São José como pai, e nós devemos dar graças a Deus pelos nossos pais, pelas nossas famílias, por quem tanto devemos. Portanto, eu sei que no Canadá que há outro dia do pai, mas para nós, na nossa cultura, na nossa mentalidade, São José é sempre uma referência como pai. Aceitamos que haja outras referências, que haja outros modelos, mas para nós o grande modelo é São José. E convidamos a todos a olharem para São José esta semana, e quem está em casa, convidamos a rezarem connosco, a estarem connosco, sobretudo nesta Quaresma, e rezar pelo povo da Ucrânia e pelas consequências. Neste momento há dois grandes perigos, a guerra química ou a guerra nuclear, que no fundo é a mesma coisa, mas que são diferentes. A guerra de bactérias, nós não sabemos até onde os escrúpulos humanos vão ou a falta deles. Portanto, coloquemos as nossas mãos e o nosso ser nas mãos de Deus, e acreditemos que Deus pode interferir, sobretudo na consciência. Rezemos por esta intenção, porque nós fomos alertados e não quisemos ouvir. O mundo não quis ouvir a palavra de São João Paulo II nas décadas de 80 e 90. Falou disto muitas vezes e nós não quisemos ouvir. Estávamos muito evoluídos, com muitos cientistas, não quisemos. Agora sabemos para onde vamos. Mas confiamos na grandeza de Deus e na bondade de Deus. Mas não tenhamos dúvidas, levantemos a cabeça e, sobretudo, também tenhamos capacidade de olhar para o passado. Ninguém quis ouvir. Isto tem que ser dito. Desejo a todos bom domingo e boa semana, e de paz, e que o Senhor vos acompanhe.